Cara, depois de 5 anos, o Santos consegue se classificar mais uma vez para as quartas de finais da Copa do Brasil. Sendo bem sincero, cara, eu tava bem pensativo se eu faria esse vídeo ou não, porque o jogo em si foi extremamente fraco, principalmente o primeiro tempo. Mas aí a gente viu o Neymar jogando, que é basicamente o protagonista desse time, né? E o time meio que não funciona muito sem ele, que é o que a gente viu bastante no primeiro tempo. Mas a gente vai dar uma puxada bastante sobre esse assunto. E também, cara, eu resolvi fazer muito mais esse vídeo pra conversar com vocês, tá ligado? Porque, tipo assim, eu não sou torcedor do Santos, já deu pra reparar isso, né? Mas eu queria trazer, além de um conteúdo sobre a minha visão, tá ligado? Como um mínimo, mísero espectador de um jogo assim do Santos, tá ligado? O Neymar, cara, ele basicamente nesse jogo aqui deu pra ver exatamente por que que é tão o Santos é tão dependente do Neymar. Mas enfim, cara, vamos por partes. A gente tem algumas coisas pra comentar sobre o próprio Gabigol, o Neymar e o time do Santos. É basicamente o intuito do vídeo hoje em dia. Vai ter umas imagens aqui que eu vou conseguir mostrar pra vocês, não são tantas também, porque o intuito do vídeo não é exatamente esse, de igual como eu faço o meu vídeo principal, né? Que é mostrar muito grande do Flamengo. Enfim, sem muita enrolação, cara, eu vou dar uma resumida basicamente aqui na escalação do Santos. É que a gente não começa com o Neymar. Porém, a gente tem aqui como nosso principal jogador, que a gente pode colocar isso como nosso principal jogador, que era para ser o protagonista, pelo menos no primeiro tempo, o Gabriel Barbosa. Gabigol, Gabigol. Mas enfim, cara, voltando aqui ao assunto do Neymar. O Neymar ele não começa a titular. Inclusive, cara, ele tinha até feito uma piada no próprio leilão dele, que ele tinha comentado que, enfim, mídias fora que praticamente vazam tudo do Santos, disseram que ele não ia começar jogando. E eles acertaram pelo visto, porque o Neymar simplesmente não começa. Talvez, cara, tenha um pouco a ver da questão do Neymar ter chegado 8, se eu não me engano, é 8 horas antes do jogo. E pra quem não sabe, isso é pouca coisa, tá ligado? O cara não tem nem muito tempo pra treinar, se organizar. Ele pegou o avião depois do leilão. Pelo menos ele foi, cara. E também eu vi muita gente discutindo uma questão de pô, ele tá indo 8 horas antes. Não querendo dar um advogado diabo aqui, né? Mas, poxa, pelo menos ele foi pro jogo e praticamente deu a classificação, né? Porque a assistência sai dele. Porque, cara, se ele não tivesse ido, provavelmente o pessoal queria muito peso. Ah, ele foi. Se eu não me engano, é o Igor, cara, que fala que, tipo assim, ah, ele foi, mas ele foi, tipo, 8 horas antes, que aí prejudica um pouco da saúde, talvez um pouco. Eu até entendo o lado dele, cara, mas pelo menos ele foi. Porque teria sido bem pior se ele não tiver ido. Enfim, cara, desculpa eu dei uma enrolada. Mas enfim, cara, basicamente o primeiro tempo, como eu já tinha falado, o Neymar ele começa no banco. A gente tem em basicamente 2 minutos de jogo um Remo extremamente agressivo. Não só isso, cara, que como eu falei mais uma vez, eu não tive tantas oportunidades de mostrar uns lances, porque, né, Premier é meio complicado arranjar. A gente tem oportunidade do Remo com 2 minutos. A gente tem duas oportunidades do próprio, se eu não me engano, é o Bom Tempo, eu anotei aqui. E a gente percebe que não dá, cara, esse time do Santos. Ele tem tem duas oportunidades. Eu não me recordo quantos caras estavam na zaga. A outra, no segundo ataque, eu me recordo. Eram 2 contra 4, ou era 2 contra 3. E simplesmente eles não conseguem fazer absolutamente nada. Mas é muito fácil, cara, eu chegar aqui e falar assim, ah, não consigo fazer nada, até porque ele tá lá e eu tô aqui. Eu poderia botar, por exemplo, o próprio exemplo do Neymar, que o Neymar não perderia essa oportunidade. Mas a gente sabe que ele perde já já. Enfim, cara. Mais pra frente, dando um pulinho mais um pouco do jogo, sem dar muita enrolação, a gente tem o cartão vermelho. Super, eu até esqueci de escrever o nome do jogador. Sendo bem sincero, cara, eu não vou dar uma prolongada muito grande nesse assunto aqui. Eu não achei pra vermelho, tá? Eu achei que. Opa, bati o microfone, desculpa. Eu achei que houve um contato assim entre os jogadores. Eu acho que mais uma vez foi o Bom Tempo que tava na jogada, não vou me lembrar agora. Tem uma troca de pegação ali dos jogadores. É contra o último, verdade, né? É contra o último jogador do Remo. Mas eu ainda acho que foi por um cartão amarelo. Eu não acho que foi por um cartão vermelho. Eu acho que tem ombro ali, um pouco de braço, até que um pouco exagerado, um pouco perigoso, mas não para cartão vermelho. E mesmo assim, cara, é bizarro você parar pra pensar
que com o Remo jogando com 10 jogadores e o Santos jogando com 11 jogadores, não parecia que tava 10-11. Parecia que tava 11 contra 11. Pra você ver, cara, o nível tão baixo, mas tão baixo que o time do Santos tá, cara. Não tava, tipo, superior ao extremo, que geralmente é o que acontece. Geralmente, né? É o que acontece quando você tá com um a menos. E, tipo assim, cara, de verdade mesmo. Tava parecendo que tava 11-11. Pra vocês terem noção aqui, cara, como o jogo tava tão ruim, mas tão ruim, é que com mais ou menos 20 minutos aqui, eu até anotei, eu escrevi totalmente aqui o que ele falou, um comentarista, cara, que é o tipo de cara, não só comentarista como narrador, é o tipo de cara que ele chega ali para mostrar o produto, que é o futebol. Ele tem que falar bem, ele tem que mostrar que ali tem alta qualidade no jogo que nós estamos vendo, que está nos proporcionando. E o comentário do cara é assim: uma coisa é ver o aquecimento, outra coisa é ver a bola rolando. Resumindo, o jogo tava uma bosta, cara. O primeiro tempo, ele, poxa, cara, muito fraco, de verdade. Enfim, cara, depois do primeiro lance do Remo tomando cartão vermelho, a gente vai falar um pouquinho agora, cara, do Gabigol. Cara, o Gabigol, ele tá muito abaixo do que a gente esperava, do que ele tava, o que ele estaria com 29 anos. Porque eu até fiz uma anotação aqui rápida, cara, de verdade. O Gabigol, com 29 anos, é normal, totalmente normal você chegar na cidade e você começar a perder um dos principais fatores de um jogador veloz, que é a sua velocidade. Porém, cara, quando você diminui um pouco sua velocidade, geralmente tende a ser o aumento de qualidade na hora da troca de passe, talvez na hora da finalização, que não é o que a gente vê, cara, no Gabigol. Eu sei, cara, que tem talvez flashbacks nessa partida, que, sendo sincero, eu não tô lembrando, que talvez ele dê um passe bom, mas num ao todo, cara, ele faz uma partida muito abaixo, cara. Tem um chute que ele erra nada a ver, e depois tem outro cruzamento que ele tenta chutar também. Eu sinto até que um pouquinho de desespero em alguns lances bem específicos no jogo, que ele tá fazendo de tudo pra fazer o gol. Ele não tá errado, cara, mas tem, às vezes teve uma oportunidade ou outra que ele poderia ter tocado a bola e poderia ter gerado o gol, mas não é o que acontece. É realmente um Gabigol, cara, muito abaixo, e, né, falando de uma forma aqui até que brincando, ele é um ex-atleta em atividade. Que é a mesma coisa que a gente fala com o Neymar, cara. Mas ao mesmo tempo que a gente fala que ele é um ex-atleta em atividade, ele é um cara, que se a gente for olhar muito em números, opa, até pulei aqui sem querer, em números, cara, ele tem 15 gols nessa temporada ao todo, creio eu, né? Ele tem 15 gols na temporada de 2026. Dito isso, ele estaria em segundo lugar na artilharia geral do Flamengo. E disparado em segundo lugar, tá? Porque o nosso segundo lugar, ele tá com 8 gols, que é o Paquetá, que tá em terceiro, no caso ele estaria em terceiro. E ele só perde pro Pedro, que tá com 20 gols na artilharia geral, né, do Flamengo. E ele estaria em segundo, cara, com 15 gols. Então, tipo assim, cara, o Gabigol é isso. Por mais que ele ainda tenha esses números que são impressionantes, ele ainda, cara, em questão de rendimento, fica muito abaixo, de verdade. E é uma pena, cara, porque ele tem 29 anos, ele perde muito a sua velocidade, era para ele melhorar na questão de talvez finalização e, enfim, troca de passe, né? Porque, enfim, não tem mais aquela potência, tá ligado? Que ele tinha no Flamengo ali em 2019 e acaba gerando isso, cara. Um jogador, querendo ou não, que era para ser o protagonista, principalmente no primeiro tempo, e acaba virando, de certa forma, um peso. E não é à toa, cara, que ele acaba sendo substituído ainda no segundo, praticamente no segundo tempo. Enfim, cara, a gente tem o final do primeiro tempo. Primeiro tempo, cara, que eu vou ser sincero aqui, muito fraco em questão de números. A gente tem 71% de posse de bola do Santos contra 29% do Remo. Mas, tipo assim, você pensa assim, meu Deus, 71%? O Santos dominou. Cara, se a gente for botar aqui todos os toques para trás que teve, se a gente colocar aqui todos os toques laterais que teve, é praticamente uns 60%. Esses 11% que pode contar que talvez seja
toque pra frente. Em chutes, cara, a gente tem 9 chutes do Santos contra 5 do Remo, mas em chutes ao gol a gente tem 2-1 pro Santos. Um jogo bem abaixo, cara, sendo bem sincero. Enfim, cara, a gente volta do segundo tempo e volta basicamente da mesma forma que terminou o primeiro, não jogando absolutamente nada. Porém, finalmente, né, a gente tem o motivo de eu estar gravando esse vídeo. O Neymar vai para jogo, o Neymar entra. Junto com ele, o Rony, o Rústico, né? Ele entra também. Inclusive, né, cara, até é engraçado parar pra pensar que o Rony ele botou esse nome na camisa dele. Depois de muito tempo o pessoal zoando ele, eu acho que ele tá começando meio que a aceitar na brincadeira. Vai ficar fixo? Sendo bem sincero, eu não sei. A gente espera aí pra ver, cara. Enfim, cara, o Neymar, cara, ele até que começa bem, ele consegue fazer umas trocas de passe. A gente vai chegar já já na situação do Santos ser um pouco dependente dele. O Neymar, ele começa uma partida bem, cara, ele faz umas trocas de passe, até que gera uns passes um pouco mais pra frente. Eu acho que questão de porcentagem, que eu até esqueci de anotar aqui, em passo pra frente, a qualidade do Santos até melhora. Porém, cara, a gente tem que ser bem sincero aqui. Nesse momento aqui, eu tomei um susto. Aqui foi uma pancada que ele meio que tomou no meio dos peitos. Mas, nesse momento, cara, eu tomei um susto que ele botou a mão no peito e eu pensei assim: meu Deus do céu, o cara vai morrer. E eu até comecei a criar, assim, paranoia da minha. Tipo assim, 5 segundos, tá ligado? De paranoia eu comecei, meu Deus do céu, o cara caiu no chão, botou a mão no peito, a mídia vai cair em peso falando que ele tá passando mal porque fez viagem em cima da hora e isso fez mal pra ele, dormiu muito mal. Não foi nada, cara. Foi só uma pancada mesmo que ele tomou. Enfim, cara, depois disso, é, a gente tem o gol do Rony, o gol do Rony Rústico. Quem poderia esperar? Eu vou mostrar logo o lance pra vocês, fica até melhor. A gente tem uma bola saindo do contra-ataque, não. Meio que a bola quicando, indo pro jogador do Remo, mas o Neymar consegue pegar essa bola. Eu até esqueci de tirar aqui. Vamos lá. O lance que sai do Neymar pressionando, o Neymar consegue roubar a bola, vai pra dentro, puxa a responsabilidade, espera um pouquinho, toca no Rony, o Rony chuta e faz o gol e sai comemorando. Inclusive, cara, sendo bem sério, eu acho que se fosse qualquer outro jogador nessa situação aqui, que é até mais fácil falar isso, né? Provavelmente o cara ia chutar no gol, não seria igual o Neymar que conseguiria roubar a bola. Inclusive, outra coisa, o Neymar jogando de ponta, como o pessoal mesmo nos comentaristas falando, meio que o Neymar do Antigo Testamento, jogando de pontinha, tá ligado? Driblador. Enfim, cara. Agora puxando um pouquinho do assunto Neymar. O Neymar, cara, nessa partida, por mais que ele tenha dado assistência, por mais que ele tenha ajudado o time de certa forma, o Neymar, cara, a gente vê, principalmente na parte física, que é uma coisa muito óbvia para todos nós, o Neymar sempre vai deixar a desejar, e é isso, cara. A gente não pode esperar muito mais do Neymar, principalmente da mesma forma que a gente não pode esperar muito do Gabigol, só que a diferença é que o Gabigol tem 29 e o Neymar tem 33, 34, se eu não estiver enganado. Porém, a diferença entre esses dois jogadores é que o Neymar ainda é muito útil, cara. E eu vou puxar aqui um tópico, inclusive você pode botar nos comentários, que talvez vocês possam discordar de mim. O Santos, ele tem tanta dependência assim do Neymar? Cara, eu acho que talvez não 100%, mas talvez uns 60, 70% eu acho que sim. Porque você percebe, cara, que quando o Neymar, ele sempre tá tocando na bola, a bola sempre passa por ele. Quando os jogadores verem o Neymar minimamente livre, esses caras tocam no Neymar. Não é à toa que às vezes o Neymar pega a bola pegando fogo, tá ligado? Os caras praticamente grudados aqui no cangote dele e os caras estão tocando pra ele. Por quê? Porque sabe que o Neymar, cara, é o cara do toque diferente, é o cara que pode resolver a partida e consegue resolver. E isso só prova, cara, que por mais que o Neymar não tenha mais aquele eh, explosão, não tem mais aquela explosão, não tem mais aquela velocidade, ele ainda assim é muito útil, cara. Você vê, cara, que se não fosse o Neymar nessa partida, o Santos, cara, tinha umas chances mínimas, pequenas, absolutas para poder passar. Eu sendo bem sério, não, eu não sei o que iria acontecer se o Neymar não tivesse ido para jogo.
E ao mesmo tempo que ele praticamente salva, porque vamos ser sinceros, o Rony e o gol, tá ligado? Basicamente o Neymar salva o Santos de ir para as quartas de finais. Ele vai lá e consegue meio que quebrar o meu elogio pra ele e perder um gol na cara. E meio que vai passar um pouquinho batida, a não ser que o cara pegue muito no pé do próprio Neymar, né? Que eu acho muito difícil, mas enfim, é o Neymar, a gente não pode esperar muito dessa mídia. O Neymar, ele pega essa bola, cara. Basicamente, ele é o goleiro. Eu pensei que ele até estaria impedido, mas aí eu acho que ele pega meio que na linha do meio do campo, então não fica impedido. Ele pega essa bola, cara, praticamente sozinho, vai dar a cavadinha e chuta pra fora. Então, tipo assim, fica meio que nesse meio termo, né? De elogiar o Neymar e acabar tendo que dar uma criticadazinha assim no finalzinho do jogo, cara. Que é uma pena, cara, que ele teria perdido. Depois disso, o Santos ele começa a ficar até mais pressionado, que o Neymar poderia ter resolvido o jogo aqui. Mas classificou, cara. E é isso. Sendo bem sincero, com o Neymar, cara, o Santos, ele. Agora falando aqui abertamente, né? Tipo, nada escrito, nenhum texto. O Santos, cara, sem o Neymar, eles não vão pra frente. Não rende, cara. É impressionante. O Santos, ele não consegue fazer uma jogada criativa. O Neymar, ele faz isso com naturalidade. O Santos não consegue fazer. Inclusive, cara, talvez se fosse qualquer outro jogador nesse lance do, do gol, talvez o cara tivesse chutado no gol. Que era o mais normal, tá ligado? Mas o Neymar, ele para um pouquinho, espera o Rony e faz o gol. Então, cara, o Santos, ele consegue se classificar, vou ter que até que girar um pouquinho a página. O Santos, ele consegue se classificar para as quartas de finais. Provavelmente, se eu não tiver escrito errado, porque tava meio que baralhado lá no aplicativo que eu olhei, ele vai pegar provavelmente o Grêmio ou o Mirassol. De um lado a gente tem o Mirassol, inclusive eu não acompanho nenhum desses dois times, então eu tô pegando em basicamente o que eu vejo geralmente informações bem chuchudas. De um lado a gente tem um Mirassol, que é um time bem organizadinho, é um time assim que tem que ficar ligado, não é um timaço, mas você tem que ficar ligado. Do outro lado a gente tem um Grêmio, cara, que atualmente foi eliminado da Sula, então a gente tende a pensar que é um time que talvez seja o melhor pro Santos. Mas aí, cara, sendo bem sincero, o normal é o Santos não passar de nenhum desses dois times. Mas quem sabe, né? A gente simplesmente o Santos pode meter um 4-0 e calar minha boca. Enfim, cara, dito isso, eu acho que eu tô tentando ler alguma coisa aqui, mas eu acho que é isso, cara. O Santos consegue se classificar, tomando pressão extremamente grande do Remo. E tu, tipo assim, cara, a gente não pode esperar muita coisa mais desse Santos. E, independente de que ele pegarem entre Grêmio e Mirassol, quem vai sofrer mais é a bola. Enfim, rapaziada, brincadeira, tá bom? Com todo respeito ao time do Grêmio, ao Santos e ao Mirassol. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês discordam de alguma coisa que eu falei aqui, coloca aí nos comentários se você acha que o Neymar foi muito melhor do que na minha visão, ou se o Gabigol eu critiquei ele muito, tá ligado? Eu acho que talvez eu tenha pegado muito pesado com ele. Coloque aí nos comentários também, rapaziada. Já faz uns 5 dias que eu não posto, porque, né, eu faço vídeo de análise de pós-jogo do Flamengo, então o Flamengo só vai jogar dia 9 agora. Então, tipo assim, eu tô pegando alguns conteúdos, provavelmente eu vou gravar mais vídeo do Santos, ou talvez se tiver algum jogo interessante, talvez, por exemplo, do Vasco ou do Palmeiras, que tem ainda na Copa do Brasil, porque por isso que não tá tendo Brasileirão, eu vou estar gravando também. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, rumo a 1.500 inscritos, que agora finalmente já batemos 1.000. Então, inclusive, muito obrigado por ter me acompanhado até esse momento aqui. Obrigado pelo carinho de verdade. Deixa o like, se inscreve no canal, rumo a 1.000 inscritos, tamo junto. É nóis.